Agradecemos de coração por estar assistindo a mais uma mensagem da série Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 10. Você já parou para pensar no poder do acolhimento? Neste versículo, somos claramente chamados a fazer o bem a todos, com um carinho especial para aqueles da família da fé. Nesta nova série, queremos convidar você a refletir conosco sobre o amor de Cristo e a importância de cuidarmos uns dos outros. Antes de começar o vídeo, que tal ligar para um irmão ou um amigo, convidá-lo a assistir a esta mensagem e lembrar o quanto ele é importante para você e principalmente para Deus? Eu serei sempre testemunha fiel do que aprendi na palavra de Deus. Eu quero orar e ao Senhor rogar, pedindo mais músicas pra Ele exaltar. Eu andava sem rumo, Cristo me encontrou, fez de mim um discípulo, um semeador. Vou plantar a semente para os frutos colher, entregá-los a Ele quando em glória vier. Eu andava sem rumo, Cristo me encontrou, um discípulo, um semeador. Vou plantar a semente para os frutos colher, entregá-los a Ele quando em glória vier. Ao amanhecer, eu quero sorrir, eu quero cantar para o mundo ouvir. Eu serei sempre um crente fiel, seguindo em frente a caminho do céu. Eu andava sem rumo, Cristo me encontrou, fez de mim um discípulo, um semeador. Vou plantar a semente para os frutos colher, entregá-los a Ele quando em glória vier. Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Nesse momento, nós queremos desejar boas-vindas a todos, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, dependendo do momento, a hora que você vai assistir esse podcast. E nós estamos hoje retomando para a série Cuidar e Acolher, né? Essa série, ela tem como pano de fundo a importância do acolhimento. E depois de oração, Deus nos revelou na importância de nós nos basearmos. Temos como divisa Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, assim, nós queremos que você, antes de nós começarmos, antes de nós apresentarmos aqui o nosso convidado, que você dê o seu link, se não se inscreveu, se inscreva, mande para os amigos, para os irmãos, certo? Como o nosso tema hoje será na igreja, o papel da igreja no acolhimento,
mande para aqueles irmãos da igreja, para todos os irmãos, e divulgue, ajude a divulgar isso aí. Estamos aqui com o pastor Zé Lola, certo? Que é membro da nossa primeira igreja batista de Jacobina, como eu também sou membro da primeira igreja batista de Jacobina, e faz parte da do grupo gestor desse canal Conexão com Cristo. E nesse momento eu vou pedir ao pastor Zé Lola para fazer a apresentação do pastor Suni, né? A pronúncia é assim, né, pastor? Suni. Pastor Suni, certo? Fazer a apresentação dele e logo após o pastor vai falar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua conversão, sobre a sua chegada no Brasil. A gente vai fazer nessa sala de bate-papo, por favor. Graça e paz para todos, graça e paz, pastor Suni, um grande prazer tê-lo conosco nesse podcast. Nós queremos falar um pouquinho, que o senhor fale um pouquinho para nós a respeito da sua conversão a Cristo, a sua origem. Sabemos que o senhor não é brasileiro, nasceu em Moçambique, e gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho a respeito da sua conversão, do seu chamado para o ministério, a sua trajetória aqui no Brasil, quanto tempo o senhor tem aqui no Brasil, quanto tempo está ali na primeira igreja batista em Campo Formoso. Então, gostaríamos de ouvir o senhor falando um pouquinho a respeito da sua origem. Quem é o pastor Suni? Como o pastor chegou ao Brasil? Já se adaptou ao Brasil? Teve muita dificuldade na adaptação? Graça e paz, irmão Paulo, pastor José Lola, e a todos que nos assistem. Me sinto privilegiado, né, em estar aqui com os irmãos. É um privilégio poder também compartilhar, de alguma forma, um pouco da minha trajetória, a minha história, com vista a glorificar a Deus, né, porque Ele é quem cuida das nossas vidas, Ele é quem dirige a nossa história. Meu nome é Suni Gentilau, eu nasci em Moçambique. Moçambique é um país que fica lá na zona sul da África, faz fronteira com a África do Sul, Zimbábue, Malawi, e foi nesse país que eu nasci, na capital, Maputo, uma linda cidade. A minha conversão ocorreu no ano de 2004, na época eu estava com 12 anos de idade. Um amigo meu, na época, me convidou para poder assistir a um encontro musical, né? Diga-se de passagem que até essa altura eu era muçulmano, até os meus 12 anos de idade. E eu já ouvia falar de Jesus, eu já tinha um conhecimento de quem Jesus era. Para os muçulmanos, Jesus era um mero profeta, né? Os muçulmanos não creem na divindade de Jesus. E era desse jeito que eu acreditava, mas eu também já conhecia, já sabia o que os cristãos entendiam, né, a respeito de Jesus. Simplesmente eu não acreditava, não queria aceitar essa verdade, né? Aos meus 12 anos de idade, esse meu amigo convidou-me para participar do encontro musical na praça. Só que quando eu cheguei ali, não era um encontro musical somente, né? Era um encontro evangelístico. Tinha uma banda tocando louvores e depois houve uma pregação no texto clássico de João, capítulo 3, verso 16, né? E naquele dia, de uma forma sobrenatural, eu fui convencido pelo Espírito Santo de que Jesus não era um homem comum, como eu, como os irmãos, mas que Jesus é Deus. E foi naquele dia que realmente o Espírito Santo trabalhou em mim ao ponto de eu entregar a minha vida a Jesus. Foi uma luta, né? Porque você imagina, até então eu frequentava a mesquita, ia para a mesquita quase todos os dias, e a minha conversão aconteceu em 2004, mas a minha saída da mesquita, ela levou algum tempo, né? Eu lembro de algumas vezes eu ir para a mesquita, sentava
e abria o Alcorão e de repente eu falava, o que eu estou fazendo aqui, né? Jesus realmente é Deus, eu preciso tomar uma decisão, né? Eu preciso tomar uma postura. E pela graça do bom Deus, eu acabei tomando essa decisão, né? Comecei a frequentar a igreja e também muito novo, muito cedo, me vi chamado a servir no ministério pastoral. Em Moçambique existe muita falta de pastores. E eu olhava para os pastores que eu tinha ali, eu queria ser um pastor igual, né? Eu queria pregar o evangelho. Eu queria anunciar que Jesus não era um homem comum, que Jesus não era um mero profeta, não era um mero sábio, mas que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. E logo cedo senti-me vocacionado a servir no ministério pastoral, mas eu ainda era novo, era um adolescente, né? E aí eu fui crescendo, servindo a igreja, até os meus 16, 17 anos de idade, quando comecei de forma muito mais intensa, sendo treinado no Centro de Capacitação Ministerial, na Igreja Batista Betel, lá em Guava, na minha cidade, né? Os primeiros momentos ali, onde eu comecei a estudar a palavra de Deus de forma profunda, eu lembro que a minha primeira Bíblia de estudo, né, uma Bíblia de capa azul, NVI, que tinha comentários bíblicos, fui oferecido nesse Centro de Capacitação Ministerial, que era um trabalho, inclusive, de um missionário brasileiro que estava servindo dentro do contexto moçambicano. E quando eu terminei... o senhor falou missionário brasileiro, estava lembrando aqui, me corrija ou me ajude aí, mas eu lembro, assim, da minha mocidade, onde a gente via, assim, parece que os batistas brasileiros tiveram muitas missões, enviaram muitos missionários para Moçambique. Teve essa participação? Com certeza, Moçambique é um dos países que mais missionários brasileiros servem nesse país, né? O Brasil envia missionários para todo lugar, mas Moçambique é um dos países onde tem mais missionários brasileiros. O número de missionários brasileiros em Moçambique é muito forte. Temos missionários vindo de outros lugares, mas temos mais missionários brasileiros. Talvez isso aconteça pela facilidade da língua, né? E é muito notável, né, o número de missionários. Obviamente, né, que nesse grupo nem todos os missionários, né, têm uma visão bíblica, teológica do trabalho, nem todo missionário que é enviado para servir dentro do contexto moçambicano tem esse preparo. Porque quando você vai fazer missões transculturais, você precisa ter um tipo de preparo para poder fazer esse trabalho, né? Mas existe um número muito forte de missionários brasileiros servindo no contexto de Moçambique. E foi assim que eu tive contato à literatura, né? Eu percebi nesse centro de capacitação ministerial que para eu ser um pastor eu precisava estudar, coisa que eu achava que era só, né, só entrar ali no ministério, o tempo vai passando e a gente vai servindo. Quando eu terminei o meu ensino médio, eu comecei os meus estudos no Seminário Bíblico e Teológico de Maputo. Fiz 3 anos de estudo no seminário. Nessa época, eu já estava servindo dentro do contexto da minha igreja local, em Maputo, e estava servindo como missionário também na zona centro de Moçambique, na Zambésia, especificamente numa pequena vila chamada Morumbala. Nós viajávamos praticamente 1.600 quilômetros de Maputo até essa localidade. Já é outro país, né? Sim. Já é outro país. Não, é o mesmo país, só que é a zona centro do país, né? Bem longe. E a gente se dirigia até lá para poder oferecer treinamento teológico para líderes daquela região. E
porque em Moçambique uma das dificuldades que os pastores, que a igreja moçambicana tem, é de treinamento, é de seminários, né, de teologia para treinar pastores para exercerem o ministério pastoral. E nesse período, enquanto eu fazia essas viagens, um grupo de brasileiros, estudantes de jornalismo na PUC, que nem evangélicos são, né? Eles estavam terminando o trabalho deles da faculdade e trabalho de TCC lá em Moçambique. E eles me acharam no Facebook, mandaram mensagem para mim, pedindo que eu recebesse eles lá e pudesse ajudá-los nesse trabalho, conhecendo Moçambique, porque eles iam fazer um trabalho de fotojornalismo, né? E eu recebi, e durante essa caminhada em Moçambique, levando eles para conhecer o país, eu abri meu coração para eles e mostrei para eles o desejo que eu tinha de vir para o Brasil para estudar. Porque o seminário que eu estava estudando lá em Moçambique, infelizmente, naquela época ainda tinha muitas dificuldades, né? Não era tão profundo assim como eu queria que fosse. E quando eu contei para esses jovens esse desejo de vir para o Brasil para estudar, eles falaram: olha, já que você está ajudando a gente, nós vamos ajudar você para o Brasil. E assim aconteceu. Em 2015 eu vim, conheci o Brasil. Em 2016 me mudei definitivamente para o Brasil. Cheguei em São Paulo com R$500 no bolso. Tá rico, hein? 500 mil dólares, não? E eu olhei para aquela metrópole, né? São Paulo é uma das maiores cidades da América Latina. É verdade. Olhei para aquilo e falei: olha só, onde Deus trouxe-me, né? E comecei os meus estudos no Seminário Batista Logos, que é do Movimento Batista Regular, e fiquei lá 1 ano. Depois me mudei para o Seminário Martin Butzer, em São José dos Campos, e foi lá onde eu terminei os meus estudos teológicos. Assim que terminei os meus estudos teológicos, fui convidado, né, para servir dentro do contexto do Mato Grosso do Sul. Fui convidado pela Primeira Igreja Batista de Maracaju. Lá eu fui pastor de jovens. Fiquei 2 anos e pouco, e aí dali fui servir como pastor auxiliar na Igreja Batista, na Primeira Igreja Batista em Nova Andradina, até que recebi o convite para vir para a Bahia, Campo Formoso. Mas durante essa minha trajetória aqui no Brasil, aconteceu uma das melhores coisas, né, que foi conhecer a minha esposa, a Thaís. A Thaís, ela é do Mato Grosso do Sul, de Paranaíba, uma cidade que faz fronteira praticamente com São Paulo ali, e conheci a Thaís em 2018 e nos casamos no dia 13 de setembro de 2019, né? Tá decorado aqui. Você sabe que as mulheres fazem uma pressão na gente, né? Você que se fez, que ela tá lhe ouvindo, viu? Ela deve estar dizendo isso mesmo, né? E assim, a gente... Sabe o aniversário dela, sabe a data do aniversário dela também, não sabe? Dia 13 de novembro, se não me falha a memória, olha só. É dia 13 de novembro, é isso mesmo. E aí a gente veio para a Bahia. Estamos aqui já há 4 meses, servindo como pastor aqui da Primeira Igreja Batista em Campo Formoso, cidade maravilhosa. Eu costumo dizer que Deus me deu a graça de vir para a Bahia, né? A Bahia é o coração do Brasil, né? Foi pela Bahia que os portugueses chegaram no Brasil, mas a Bahia também é o coração de nós batistas, né? Afinal de contas, a terceira igreja batista no Brasil surgiu aqui dentro do contexto da nossa linda Bahia, e a primeira igreja de língua portuguesa, né? Primeira igreja batista para a população de língua portuguesa. A Convenção Batista Brasileira, ela é fundada dentro do contexto da Bahia, então estamos no coração lá na Bahia. Da Bahia. É interessante que quando cheguei aqui,
e a gente vai vendo as histórias das igrejas, e a gente vê os pioneiros batistas, como Zacarias Taylor, que influenciaram as igrejas aqui no contexto da Bahia, em Salvador, inclusive a igreja aqui em Petrolina, que também teve a mão de Zacarias Taylor. Enfim, a gente fica emocionado, né, de ver que estamos realmente num lugar que é o coração dos batistas, e que Deus nos deu o privilégio de podermos servir no interior da Bahia, aqui em Campo Formoso, cidade linda, cidade maravilhosa. A igreja tem 30 e vai fazer 35, eu acho, né? 35 anos daqui a pouco. Então é um privilégio para a gente, né? 33 anos, não é 35 não, 33 anos. Pastor, a língua é a mesma, apesar do português de Portugal e das ex-colônias africanas tem um sotaque um pouco diferente do nosso. Aliás, o nosso Brasil, como é tão grande, cada região tem um sotaque diferente. E até algumas palavras que são faladas aqui em outros países de língua portuguesa são diferentes, às vezes têm uma conotação diferente. Então, a cultura é diferente. E aí eu pergunto, foi difícil a adaptação à cultura brasileira, à culinária, né? Já experimentou o acarajé na Bahia? Já, coisa boa demais. Talvez o cara tem lá na África, né? Quem veio da África. Então, é exatamente isso. Eu falei para minha esposa, eu estou me sentindo em casa na Bahia. Porque a cultura, no contexto aqui da Bahia, é muito parecida com a nossa cultura africana, né? A gente, essas comidas, acarajé e vatapá, tudo isso, né? É muito familiar, muito familiar. Nós comemos na África muita comida feita com amendoim, leite de coco, camarão. É algo que nós vemos também aqui dentro do contexto da Bahia. Povo maravilhoso, povo alegre, simpático, receptivo. E quando eu saí lá de Mato Grosso do Sul, os irmãos nordestinos, né, falaram para mim, olha, você vai se sentir em casa, né? O povo nordestino, e na Bahia em específico, é um povo alegre, receptivo. Então, realmente eu estou me sentindo em casa. No início, quando eu cheguei no Brasil, eu tive um pouco mais de dificuldade, né? Até porque o meu sotaque hoje abrasileirou, né? Dá para perceber, pastor. O meu sotaque já é brasileiro, você vê. Quando eu cheguei, eu tinha um sotaque mais pesado, mais carregado, e foi um pouco difícil, né? Uma das coisas que eu percebi, morando em São Paulo, uma cidade grande, é uma vida corrida em São Paulo, mas eu percebi que uma das maiores dificuldades que eu tive é de relacionamento, né? Porque é um povo também alegre, né? Recebe a gente muito bem, mas isso não significa que você é amigo da pessoa, né? Que é uma realidade que na África já é diferente. Se a pessoa não vai com a sua cara, já nem não conversa contigo, né? Quando a pessoa conversa, se abre, você pode ter certeza que você tem um amigo ali. Então, quando eu cheguei no Brasil, o pessoal conversava, eu considerava todo mundo já como se fosse amigo, né? E não era bem assim, né? O tempo a gente vai desenvolvendo relacionamento e tudo mais. Mas hoje, graças a Deus, eu estou bem familiarizado com o contexto brasileiro, com a igreja brasileira, o povo brasileiro, a comida brasileira, sem dúvida, né? É uma das melhores culinárias que nós temos no mundo. Então, estou já em casa, já me sinto brasileiro já. Então, agora a cultura do Rio Grande, do Mato Grosso do Sul é bem diferente da baiana, né? Então, assim, bem diferente. Talvez o pastor tenha tido mais dificuldade de adaptação ao costume do Mato Grossense do que do baiano. Sem dúvida, sem dúvida. Fiquei lá 2 anos e meio, né? Tive muitas boas experiências nas igrejas onde eu pastoreei, mas realmente a
a cultura, o povo, a mentalidade, né, do povo, até de igreja, né, é bem diferente de São Paulo, da onde eu estava vindo, né, porque assim, eu casei com a minha esposa e nós moramos em São Paulo, e é muito diferente. Quando nos mudamos para Mato Grosso do Sul e fomos para Maracaju, que é uma cidade diferente das outras do Mato Grosso do Sul, porque Maracaju ela é uma cidade onde há muita plantação de soja. Então, você imagina, o pessoal é de classe média alta, a igreja era uma igreja de classe média alta, então era um contexto de igreja bem diferente das igrejas que nós estávamos acostumados. Fomos muito bem recebidos ali, crescemos muito ali dentro, mas tivemos muita dificuldade nessas questões de relacionamento, né? O jeito do povo do sul mato-grossense ser, a gente brinca, eu falo, Thaís do céu, a gente está aqui há pouco tempo, né? Mas a gente conseguiu se enturmar mais no contexto aqui da Bahia do que no Mato Grosso do Sul. Há muita diferença. Existe uma coisa boa no Mato Grosso do Sul, né? Que é o churrasco, que o povo sul-mato-grossense para churrasco não tem igual, né? É assim, pastor, o Brasil é um país rico em grandeza cultural, né? Um país tropical. A cada região que o senhor chega é como se eu estivesse em outro país ali, assim. Cada tem a sua própria característica, né? Isso é uma grande riqueza para o Brasil. Bem, pastor, agora a gente gostaria de o senhor falasse um pouco da sua jornada pastoral. Uma das últimas séries que nós fizemos foram os desafios na jornada ministerial. Por que eu gosto de colocar assim, e a gente pensa nisso aí, a gente pensou nessa jornada? Porque, assim, o papel do líder, aí, tanto do líder cristão como o líder na vida secular. Eu tive uma experiência como liderança na vida secular, entendeu? Nasci na igreja, sou filho da igreja, graças a Deus, minha base toda, meus princípios foram dentro da igreja, e isso eu levei essa experiência para a vida secular. E tem momentos na liderança, por mais que eu participei de associações, de empresas grandes, mas tem momentos, assim, por mais auxiliares que você tem, mas tem um momento que você tem que encontrar com você mesmo, tem aquele momento de desafios. Graças a Deus que o senhor tem na sua vida aí a irmã Thaís, não é isso? Sua esposa? Isso. Thaís, que é a esposa de pastor, a gente sabe, né? Além de ser o travesseiro, seu apoio, é o momento de reflexão, de análise, elas dão aquela sinalização, eu acho que o pastor poderia melhorar naquilo ali, e às vezes até ela disse, eu falei, assim, é uma característica ali, assim, mas aí, na sua jornada pastoral, assim, o senhor teve momentos marcantes de desafios e também de alegria, né? Eu gostaria que o senhor, já a gente entrando para o tema, que é o papel da igreja no acolhimento, nós já estamos falando de acolhimento. O acolhimento é isso, é de uma maneira geral, a questão do acolhimento. Como esses desafios que o pastor tem enfrentado, quais são os momentos marcantes da sua vida como pastor, de acolhimento, de o abraçar da igreja, de sentir nesta caminhada cristã? Veja, eu entendo, pastor, irmão Paulo, pastor José Lola, irmão Paulo, a minha trajetória no contexto do ministério pastoral é uma trajetória desafiadora, né? Você imagina um jovem vocacionado ao ministério pastoral africano, chega no Brasil, e aqui no Brasil se vê chamado para pregar, para anunciar o evangelho. Quando eu cheguei no Brasil, eu tive um pouco de resistência, não é no sentido maldoso, né? Mas é porque vem de uma outra cultura, uma outra realidade. Então, eu creio que por ser um pastor estrangeiro, o desafio é maior ainda. Porque você não está no seu país, né? Hoje,
pela graça do bom Deus, eu me sinto mais tranquilo dentro do contexto brasileiro, mas no início houve lutas, houve desafios. Eu, quando terminei o seminário, ainda no seminário, na verdade, eu via o desafio, né, de poder ter a minha formação teológica e servir dentro do contexto das igrejas. Muitas igrejas tinham essa resistência, mas ele é estrangeiro, vai ter... Eu me lembro que uma das igrejas, né, a primeira igreja que eu fui servir, né, na hora da votação, teve essa questão, mas ele não é brasileiro, né, tem um sotaque, o que vai acontecer? A gente não vai entender. Mas, pela graça do bom Deus, à medida que o tempo foi passando, a igreja brasileira aceitou-me, né? Então, hoje, eu tenho a convicção de que eu consigo ser um pastor aqui no contexto brasileiro. Alguns anos atrás, eu tinha um receio, será que vai dar certo? Será que não é interessante eu terminar a minha formação, voltar para o meu país, ou ir servir dentro do contexto da Europa, em Portugal, que existia, né, existe mais ligação cultural com Portugal do que com o Brasil. Mas a igreja brasileira abraçou-me, abriu as portas para isso, né? E eu entendi também de que se eu quiser servir a igreja brasileira, olhando para a realidade do nosso lindo Brasil, eu percebi que eu precisava, o que mais eu precisava para servir a igreja é dominar a palavra de Deus, conhecer o evangelho e pregar o evangelho, né? Porque é algo que nós temos carência dentro do nosso contexto brasileiro. Veja que no Brasil nós temos muitas igrejas mesmo. O número de igrejas evangélicas no Brasil é enorme, mas são poucas igrejas fundamentadas no Santíssimo Evangelho. Então, vendo essa realidade, olhando para essa realidade, eu me vi desafiado a permanecer no Brasil a fim de servir dentro do contexto da igreja brasileira. No início, eu tive essa dificuldade por ser estrangeiro, às vezes até esse medo dentro de mim mesmo, de ser rejeitado, de não ser abraçado. Mas, graças a Deus, a minha esposa sempre incentivou, e as igrejas onde eu pastoreei sempre também abraçaram e incentivaram a permanecer, a continuar firme, né? Então, talvez essa foi uma das dificuldades no início do meu ministério aqui no contexto brasileiro. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque eu fui ordenado ao ministério pastoral há pouco tempo, em 2022. Eu fui convidado para servir na primeira igreja batista em Maracaju antes de ser ordenado ao ministério. Inclusive, foi lá que eu fui ordenado ao ministério. Mas durante esse tempo, né, depois da minha ordenação ao sagrado ministério, eu me sinto alegre com as igrejas onde eu passei, servindo dentro do contexto da igreja. Tem seus desafios. O ministério pastoral, ela é caracterizada por momentos de alegria, mas também por momentos de tristeza, né? Eu costumo dizer assim, quem quer servir como pastor precisa ter a consciência de que existe um custo ao ministério pastoral, existe um sofrimento típico dentro do contexto do ministério pastoral que você precisa estar preparado, né, para poder passar por esses desafios, né? A gente não pode romantizar o ministério pastoral como se o ministério pastoral fosse 100% sem dificuldades. É verdade que existem alegrias, é verdade que existem momentos de alegria onde a gente se regozija, porque é uma excelente obra, né? O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, diz isso: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas também tem seus desafios, também tem seus espinhos, tem as suas dificuldades. Muitas vezes os pastores não são compreendidos, e tudo isso, né? O pastor, ele precisa ter a sabedoria e para poder lidar com essas demandas e, acima de tudo, entender de que o seu compromisso não é com pessoas em si, é com Deus, né? O pastor, ele precisa estar com a sua mente nisso, de que ele precisa ser fiel
né? Porque está sendo fiel ao Senhor. Perfeito, pastor, perfeito. E dentro ainda já do tema que a gente está falando, o papel da igreja no acolhimento, o senhor poderia falar assim, como se poderia se dar esse papel, qual é a melhoria que se vê nisso aí? E quando a gente fala igreja ali, assim, a gente está falando no contexto geral, né? Pastores, ovelhas, certo? A gente sabe, o senhor acabou de falar ali, a gente nós somos uma comunidade que o líder vai tratar com pessoas diferentes, de origem, de emoções, de conexões diferentes. Eu vou citar só esse dia eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiro e da Igreja Presbiteriana em Vitória, ele tem as duas igrejas. E ele falando que uma irmã ligou para o pastor para conversar com ele que estaria deixando a igreja, porque São Paulo é muito grande, a gente sabe disso, né? Eu adoro São Paulo, já morei lá, adoro, gosto demais lá. E ela falando que ia mudar para uma igreja mais próxima da casa dela. Questão de locomoção, questão de facilidade. Aí o pastor procurou, mas minha irmã, a senhora é tão querida aqui, o que é que a gente pode fazer para lhe acolher melhor, sabe? A gente vai sentir muito a sua falta. A irmã chorou e agradeceu o pastor. Essa é a melhor palavra que eu estou ouvindo, certo? Ela não estava fazendo um teste, ela está dizendo mais a palavra do pastor. Eu achei que o pastor ia dizer, olha, que bom, minha irmã, para ela, o que é melhor para a irmã, para ficar mais perto de casa. Não, foi o que o pastor fez, certo? Acolheu ela ali, disse, eu não vou sair da igreja mais, porque essa palavra me fez refletir bastante sobre a minha importância. Então, essa questão do acolhimento, e eu já entro assim no outro contexto disso aí, que hoje nós temos um número muito grande no Brasil de desigrejados. O último número aí do censo aí dá 16 mil desigrejados, 16 milhões de desigrejados. Hoje, coincidente pela manhã, eu estava caminhando aqui e encontrei o querido pastor Wellington, da Igreja Filadélfia, Batista Filadélfia. E a gente estava conversando sobre isso, né? Porque necessariamente os desigrejados não são pessoas que estão desviadas. A pandemia levou muito isso, as pessoas a entrar no comodismo. Não, eu vou ficar em casa, porque eu assisto o culto pelas redes sociais, pelo YouTube. Outras se ferem com a igreja, com o irmão, com o pastor, sabe? Mas por mais que a gente tenha as redes sociais, nós temos a internet nos aproximando, mas ela também nos distancia. Porque às vezes eu estou do lado do meu irmão, estou do lado das minhas filhas, do lado da minha esposa. Quando eu gosto de observar muito em restaurante. As pessoas têm um casal jantando ali, cada um na rede social. Então, assim, a igreja realmente é o local ideal para acolhimento. Qual a importância de um dia desse, nosso irmão pastor Eliel estava falando para a gente sentir o cheiro dos irmãos, a gente perceber o irmão, certo? A importância do abraço. A própria Bíblia fala na comunhão um com o outro. Mesmo com as dificuldades que existem, porque a gente está lidando com gente. Eu costumo conversar, falar com os irmãos, porque, não estou satisfeito com a igreja, eu vou sair, vou procurar uma outra igreja, o meu irmão não vai conseguir. As igrejas lá da Ásia, certo? As igrejas de Atos, várias igrejas, todas tiveram problema. Por quê? Nós estamos lidando com gente daquilo ali. Mas como transformar o espaço da igreja mais acolhedor? Lembrando o seguinte, que nós somos pastores, nós somos ovelhas também. Eu sou ovelha, mas eu também sou pastor. E um pastor estava falando e comentando, qual foi a palavra de Cristo para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Então, se eu estou vendo ali que o irmão Zé Lola
tem vindo pouco à igreja, que, sabe? Então, assim, a responsabilidade é do pastor? Não, é minha, sabe? De como eu, como membro, de ir abraçar esse irmão, não saber a causa porque ele está, mas é que eu estou sentindo falta dele. Então, eu pergunto assim, como a gente transforma cada vez mais a igreja no local de acolhimento? A igreja realmente é esse local de acolhimento, é o local apropriado para o acolhimento? Irmão Paulo, esse tema é um tema muito, muito relevante, muito, muito importante, e eu creio piamente de que uma das coisas extremamente importantes a ser feito para podermos, de certa forma, amenizar, né, os problemas que nós vemos no contexto da igreja brasileira, na questão de acolhimento, é a gente quebrar ou lutar contra a cultura de consumismo dentro das igrejas locais. Porque a cultura do consumismo é a cultura contra o acolhimento, contra a unidade, contra o serviço dentro do contexto da igreja. Então, me parece que hoje em dia as pessoas não querem compromisso com a igreja local. As pessoas simplesmente querem chegar na igreja, sentar, assistir um culto, terminou e vai embora. Ser servido. Exatamente. Então, não querem prover, né? Virou uma cultura de consumismo. As pessoas vão para a igreja porque querem se sentir bem, porque querem ser servidos e não servir. E com isso não vê a importância de estar dentro do contexto de uma igreja local, aonde servimos uns aos outros. Tem uma frase que eu gosto demais, de um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele vai dizer o seguinte, olha só, essa frase é interessante, né? Está no livro Vida em Comunhão, de Dietrich Bonhoeffer. Ele vai dizer o seguinte: a presença física de outros cristãos constitui para os cristãos uma fonte de alegria e fortalecimento incomparáveis. Não é vergonhoso o crente ter saudade da companhia de outros cristãos, como se isso fosse sinal de viver ainda por demais na carne. Então, nós vivemos em épocas em que as pessoas não percebem como, dentro do contexto da igreja local, nós somos ricamente abençoados. Não existe vida cristã desassociado da igreja local. O discipulado, ele acontece dentro do contexto da igreja local. Quando a gente fala de acolhimento, eu quero fazer a divisão aqui em duas partes, né? A primeira é daqueles que não fazem parte do contexto da igreja, não conhecem ainda o evangelho, chegam dentro do contexto das nossas igrejas, domingo após domingo, nós estamos no culto e entram dentro do contexto da igreja pessoas que não conhecem o evangelho, pessoas que não fazem parte da família da fé. E é interessante que a igreja, né, que os membros da igreja estejam atentos a essas pessoas que entram dentro do contexto da igreja, a fim de abraçar essas pessoas, que ainda não são irmãos em Cristo, né? Mas é por meio da igreja que o evangelho é pregado. Então, você imagina, Deus está trazendo alguém no nosso meio para que nós possamos, de alguma forma, ser instrumentos nas mãos de Deus para anunciar a verdade do evangelho para a pessoa que está chegando. E essa pessoa que entra dentro do contexto das nossas igrejas, elas ouvem o evangelho, se arrependem dos seus pecados, creem em Cristo Jesus, e agora elas adentram dentro do contexto da membresia da igreja por meio do batismo. E quando elas entram dentro do contexto da membresia da igreja local, dentro do contexto da igreja local é um lugar onde o discipulado deve acontecer. E o discipulado, na minha visão, ela é o ato de ajudarmos uns aos outros a seguir Jesus. Eu não posso seguir Jesus de forma solitária. Eu não posso seguir Jesus sozinho. Eu preciso de alguém que me ajude a seguir Jesus. Então, dentro do contexto da igreja, da membresia da igreja,
O cuidado deve ser mútuo. A gente precisa ajudar um ao outro a seguir Jesus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos esse incentivo ao encorajamento mútuo, à oração uns pelos outros, convites a nós sermos hospitaleiros, a receber uns aos outros dentro do contexto das nossas casas, a confessar os nossos pecados uns aos outros, a amar uns aos outros, quer dizer, a prover uns aos outros. Eu não preciso de um ministério na igreja, né? Criar um ministério de acolhimento na igreja, ou um ministério específico, porque todo membro deve acolher um ao outro. Todo membro deve servir um ao outro. Todo membro deve cuidar um do outro. É dentro do contexto da igreja local que acontece esse cuidado. Porém, o que nós vemos nos nossos dias é uma cultura de consumismo que sobrepõe essa visão de cultura de discipulado. Então, as pessoas entram no contexto da membresia da igreja local e não querem servir, não querem estar dispostas a abrir a sua casa para receber outros, não querem discipular umas às outras, não querem ouvir os problemas uns dos outros, não querem zelar pelo... Entram e saem de forma despercebida. E isso faz com que igrejas, né, se tornam simplesmente lugares onde a gente entra para consumir. A minha oração, né, e eu entendo que para quebrar essa cultura, nós precisamos ensinar, pregar o evangelho, né, e ensinar para a igreja, né, que todo cristão ele é um discípulo de Cristo e que todo cristão precisa se preocupar, precisa cuidar um do outro. É triste vermos dentro do contexto da igreja a falta de cuidado mútuo, a falta de amor, a falta de unidade, né? Não são poucas as vezes que a gente ouve relatos, né, de pessoas que estão dentro do contexto da igreja, passando às vezes por dramas, de dificuldades, e acabam não sendo pastoreadas, né? Quando eu digo aqui pastoreadas, eu falo no sentido geral, onde cada cristão deve pastorear um ao outro, né? Pela igreja, de uma maneira geral. Pela igreja, de uma forma geral. O que acontece com a igreja brasileira, e aqui é uma crítica, né, até mesmo para nós, como batistas, é que muitas igrejas acabam entendendo o seguinte: se tem um pastor, a gente tem um pastor na igreja, ele é que faz o trabalho. É o pastor sozinho que visita, é o pastor que ora pelos enfermos sozinho, ou seja, terceirizam tudo para o pastor. O pastor faz tudo sozinho. E os membros entendem que contrataram um pastor para o pastor fazer o trabalho. Aqui na igreja, em Campo Formoso, na primeira igreja batista aqui em Campo Formoso, eu tenho ensinado para a igreja de que o pastor ele deve liderar a igreja e ser exemplo numa prática que cabe a todo cristão. Não é só o pastor que visita. Dar uns dos outros. Não é só o pastor que ora. A oração do pastor não tem mais poder que a oração dos outros, né? Todos nós fazemos parte da mesma família, somos sacerdotes, né? O sacerdócio é universal, todo cristão tem autoridade para orar e cuidar uns dos outros. E nós precisamos desenvolver isso dentro do contexto da igreja local. Isso faz com que as igrejas sejam saudáveis. Você já imaginou você chegar numa igreja onde existe esse tipo de comunhão, existe esse tipo de relacionamento dentro do contexto da igreja, de cuidado mútuo? Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Infelizmente, muitos entram na igreja e acabam saindo despercebidos por falta dessa visão, né? Eu conheço igrejas, por exemplo, onde o pastor ele que faz tudo. Ele terminou o sermão, ele tem que ir lá atrás para procurar os visitantes, para conversar com os membros, porque não existe isso dentro do contexto da igreja. É só o pastor, é só a figura do pastor que faz, né? Isso é importante, o senhor está colocando, assim, o papel do pastor, né? Nós tivemos o maior pastor do cristianismo, a empresa foi Cristo. Não, Cristo foi o líder, mas o maior pastor do cristianismo foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, uma das metodologias dele na formação, criação de igrejas, era formação de liderança. Líderes é aquele que desenvolve líderes. Isso é um princípio
E assim, é muito fácil para a gente, sabe, e é um erro também, ele é muito fácil, mas pode ser uma grande armadilha, de eu querer liderar, ou formar líder daquelas pessoas que pensam igual a mim. Se todo mundo pensar igual a mim, meu Deus do céu, não está perdido. Eu tenho 3 filhas, 3 princesas na minha vida. Eu quero até que o pastor, os irmãos, orem por elas, porque elas nasceram no lar cristão, foram consagradas ao Senhor, e eu creio, pelos olhos da fé, que elas voltarão para o Senhor. Mas cada uma delas tem uma personalidade, tem um jeito diferente daquilo ali. Então, assim, é um erro nosso, como líder, em geral. Não, eu quero caminhar do lado daquelas pessoas que são iguais a mim. E eu acho isso, pastor, em termos de comunidade, um grande líder. A gente tem que aprender a conviver com todos. Claro que essa semana eu estava ouvindo uma mensagem, ela vai estar até em nosso canal, porque eu estou também postando mensagem lá, sobre a questão do acolhimento, sobre o cuidar, sobre eu estou até dezembro é esse assim o nosso objetivo. E o pastor estava colocando assim, a gente precisa ter cuidado que às vezes no meio das ovelhas existem bodes. Como a gente vai combater isso aí? Com oração, levando a igreja a orar. Então assim, é importante nesse papel de desenvolvimento. Eu enxergo assim, eu estou assim, como eu fico à vontade entre 2 pastores, mas estou falando aqui como ovelha, como membro de igreja, sabe? Eu acho importante. A primeira coisa, aí eu vou falar como membro, eu tenho que respeitar o meu pastor, sabe? Eu tenho um princípio que todo pastor é ungido do Senhor. Aí quando, mas o pastor é errado nisso aí. Gente, não é problema meu, não, é problema dele e Deus, ele foi ungido por Deus, certo? Cabe a mim orar pelos pastores. Cabe a mim, e eu faço isso. Eu tenho uma relação de pastores que 5h30 da manhã eu estou de joelho orando por eles. Por quê? Qual é o maior alvo de Satanás? Paulo, que não lidera a igreja, que não sabe, ou o pastor Zelor, ou o pastor Sani, né? Sani. Qual é o maior alvo do Senhor? Destruir um pastor. Porque ele, atacando o líder, ele desmotiva a igreja. Então, assim, nós, como eu faço aqui um apelo aos membros, aos irmãos que estão nos ouvindo, ore pelo seu pastor. Lá no gabinete, o pastor já fez isso várias vezes. Pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Como é que está a sua vida? Quais são as suas dificuldades? Pelo outro lado, também, eu me sinto com todo respeito de alguma coisa que eu não concordar, no lugar de eu estar levantando na sessão, ou estar criando motim na igreja, eu vou ao pastor e converso com ele. Pastor, eu não entendi muito bem. Na minha maneira de ver, eu acho que não é esse o caminho. Então, assim, esse papel do acolhimento da igreja, e a gente já está caminhando assim, eu gostaria da sua reflexão, quando o senhor colocou aqui em Efésios 4, de 1 a 6, né? Uma das coisas que eu lendo ali, um dos pontos fortes do Efésios 4 é a humildade, a paciência e o amor, é bastante mencionado ali. Esses são os fundamentos do Efésios 4, de 1 a 6, sobre corrija se eu estiver errado. Como aí eu lhe pergunto, como podemos cultivar essa virtude de maneira prática dentro das nossas igrejas? A gente sabe que isso aqui, o pastor já tem filho? Ainda não. Está a caminho, certo? Filho ali, assim, por mais que a gente se prepare, eu tenho 3 filhos, como eu falei aqui, assim, mas é diferente do manual, que eu digo, vou ver lá, ou então eu vou ter que estudar, estudo direito, então vamos ver o que é que diz o artigo do Código Civil, tal, assim, ou pego o manual do meu celular, o celular deu esse problema, então vou lá no manual, digo, não, isso aqui eu tenho que fazer isso. Lidar com gente, não existe manual. Mas ali eu lhe pergunto assim, como cultivar o senhor, e assim o senhor fica à vontade para o senhor falar, porque o senhor escolheu esse versículo, esse texto bíblico, assim, como podemos cultivar isso nas igrejas, cultivar as igrejas, cuidar mais,
a zelar, a abraçar, a acolher mais. Entende? Quando eu falo igreja, reforça as suas palavras. Eu não estou me referindo ao papel do pastor, certo? Só o pastor, todos nós, mas o pastor é o líder. Ele tem que, tem hora, de uma certa maneira, ele tem que conduzir. Aliás, um dos papéis dele é conduzir, certo? Estimular, aconselhar, orientar, às vezes até mostrar caminho, e também não é fácil mostrar caminho, porque nós não temos, nós sabemos, só temos um caminho, que é Cristo. Então, pastor, é nesse sentido aí. Irmão Paulo, é uma pergunta muito boa, né? E eu vou começar, né? Talvez até de uma forma polêmica, né? Mas eu creio que seja interessante começar desse jeito, né? Eu vou começar afirmando aqui, biblicamente, até olhando para esse texto que eu escolhi, Efésios capítulo 4, de 1 a 6, dizendo o seguinte, que não cabe, né, à igreja criar unidade nela, certo? Eu entendo que uma igreja bíblica, uma igreja saudável, ela não deve se preocupar ou trabalhar de forma exaustiva para atrair pessoas para dentro dela. Porque, veja só, na palavra de Deus, a unidade, quem cria não é a igreja, é o próprio Espírito Santo de Deus. Nosso papel é pregar o evangelho. Quem une as pessoas à igreja é Cristo, porque, veja, antes da pessoa estar unida ao corpo de Cristo, à igreja local, ela precisa estar unida a Cristo Jesus. Pelo menos é assim que nós batistas fazemos. Por isso é que nós batistas, por exemplo, nós batizamos e inserimos dentro do contexto da membresia da igreja as pessoas que já estão unidas a Cristo. Então, quem já creu em Cristo, se arrependeu dos seus pecados, creu em Cristo, ela é inserida dentro do contexto da igreja local. Agora, veja, quem une a pessoa a Cristo é o Espírito Santo. O nosso papel é pregar o evangelho. Tanto é que em Efésios capítulo 4, verso 3, vai dizer, procurando cuidadosamente manter a unidade. Veja, o texto não diz criar unidade, porque nós não criamos a unidade. Quem cria é Deus, é o Espírito Santo de Deus, que une as pessoas a Cristo e une as pessoas à igreja. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, o que nós vemos? Exatamente isso. O Senhor acrescentando à igreja aqueles que são salvos. Então, esse papel de acrescentar, esse papel de trazer as pessoas para o seio da igreja, é o papel do Espírito Santo de Deus. O nosso papel é abrir a nossa boca, pregar o evangelho, anunciar o evangelho com coragem, com ousadia. E o Espírito Santo de Deus é quem une as pessoas a Cristo e assim leva-os a se submeter a uma igreja local. Isso é muito importante porque eu vejo nos nossos contextos, às vezes, pessoas preocupadas em unir as pessoas à igreja. E aí o que acontece? As portas da igreja estão escancaradas. Né? É o pastor, por exemplo, que está preocupado em atrair multidões. Veja, a porta de entrada para a membresia da igreja é o evangelho. A pessoa precisa estar unida a Cristo, ela precisa conhecer Cristo Jesus, ela precisa se submeter a Cristo Jesus. Lembra daquele texto onde Jesus procura saber dos seus discípulos quem as pessoas dizem que ele é, né? Alguns dizem que tu és João Batista, Elias, e Jesus olha para eles e diz, mas vocês, quem dizem que eu sou? Pedro vai dizer, tu és o Filho de Deus, né? E Jesus vai dizer, olha, bem-aventurado tu és, Pedro, porque aquilo que você acabou de dizer aqui veio do céu, não veio de homem nenhum. E sobre essa pedra será edificada a minha igreja. Então, a confissão de Pedro, aquilo que Pedro confessou, que Jesus Cristo é o Senhor, é a porta de entrada para a igreja. É sobre Cristo Jesus que a igreja ela está afincada, que ela está fundamentada. Então, veja, a porta de entrada para a membresia da igreja é o evangelho. Agora, nós somos convidados a manter
né, procurando cuidadosamente manter a unidade. E aqui nesse texto de Efésios, o apóstolo Paulo vai iniciar fazendo esse convite. Paulo está preso e ele diz: peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Peço que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Ou seja, andar de acordo com o evangelho, andar de acordo com a fé cristã. E como é que isso acontece dentro do contexto da igreja? Com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade. Ou seja, não existe unidade, é impossível mantermos, zelar pela unidade dentro da igreja sem humildade. Ninguém gosta de conviver com gente orgulhosa, né? A humildade é um ponto extremamente importante para que haja unidade dentro do contexto da igreja. A mansidão, a paciência. Sem paciência não há unidade. Então, tudo isso aqui que o apóstolo Paulo está citando aqui são pontos extremamente importantes para que nós possamos zelar pela unidade. Paciência, humildade, mansidão, suportando uns aos outros em amor. Veja, ser manso não é sinônimo de ser fraco. Ser manso é ter o poder sobre o controle. O nosso Senhor Jesus, ele é manso, mas ele é o Todo-Poderoso. Às vezes nós entendemos que ser manso é ser alguém covarde, alguém que não tem autoridade, ser alguém que não tem firmeza. E não é isso. Ser manso é alguém que tem poder sobre o controle. As pessoas, geralmente, no nosso contexto brasileiro, as pessoas terem orgulho de ter pavio curto, né? A pessoa fala assim: eu tenho pavio curto, ninguém toca no meu calcanhar, que eu sou tranquilo, mas pisou no meu calcanhar. Ou seja, o crente, ele não pode ser assim, ele tem que orar a Deus e pedir para que Deus dê um pavio longo, né? Que a pessoa tenha paciência, que a pessoa seja realmente manso, que tenha o seu poder sobre o controle. Então, veja, Deus, por meio do Espírito Santo, traz as pessoas dentro do contexto da igreja, à medida que as pessoas ouvem o evangelho. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir o evangelho. As pessoas são inseridas dentro do contexto da igreja local. Elas, dentro do contexto da igreja local, deve acontecer exatamente isso. Entrou na igreja local, nós vamos cuidando uns dos outros, vamos agir com mansidão, vamos agir com humildade, paciência, suportando uns aos outros, cuidando uns dos outros, zelando uns pelos outros. Verso 4 a 6 é interessante, porque aqui nós vemos a Trindade sendo citada, né? Veja só, no verso 4 do capítulo 4 de Efésios, diz, olha, há um só corpo e um só Espírito. Esse Espírito é maiúsculo. Há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, né? Senhor com maiúsculo, Cristo Jesus. Uma só fé e um só batismo. E um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Então, você vê a Trindade sendo mencionada, e de forma interessante aqui, começa com o Espírito Santo. Geralmente começa com Pai, Filho e Espírito Santo, né? Aqui começa com o Espírito, Filho e o Pai. Porque existe, dentro do contexto da Trindade, aquilo que os teólogos chamam de dança da Trindade, né? Que é a ideia de que eternamente, antes da criação, antes de tudo isso, eternamente, Deus, ele é trino, o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito Santo ama o Filho, ama o Pai. Ou seja, existe ali na Trindade uma dança de relacionamento, de amor mútuo, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo amam um ao outro, glorificam um ao outro. Isso é interessante. E a igreja deve ser um reflexo disso. A igreja deve ser um reflexo. Olha só, Deus é amor porque Deus é trino. Porque para você amar, você precisa ter alguém que vai ser alvo desse amor. Então, Pai, Deus é amor porque o Pai ama o Filho ama o Espírito. Existe uma dança da Trindade ali. E nós, como cristãos, como igreja, precisamos refletir esse amor dentro do contexto da igreja. Precisamos zelar por isso, porque nós refletimos
o nosso Deus trino por meio dos nossos relacionamentos. Eu posso afirmar aqui categoricamente que uma igreja desunida, onde não há unidade, onde não há amor mútuo, onde não há esse cuidado de discipulado uns com os outros, não reflete de forma que deve refletir quem Cristo é nesta sociedade. É pelo relacionamento, pelo nosso cuidado mútuo, que nós dizemos que nosso Deus é, né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus trino, nós não vemos uma briga de interesses na Trindade. Não existe isso, né? E nós devemos refletir a mesma coisa, não deve haver uma briga de interesse dentro do contexto da igreja. Nós, como igreja, fomos criados para glorificar a Deus e fazemos isso quando, como igreja, nós amamos uns aos outros, nos preocupamos em servir uns aos outros. Mas veja, nós estamos lidando com pessoas pecadoras, né? Então, os nossos relacionamentos dentro do contexto da igreja é como se fossem os relacionamentos de porco-espinho, né? Os porcos-espinhos, eles se relacionam, mas eles machucam um ao outro ali, naquele processo. Obviamente que como pecadores que somos, nós vamos buscar nos relacionar uns com os outros, mas o nosso pecado vai atingir o nosso próximo. E se nós não termos essas qualidades que nós vemos no verso 2, né, a igreja não vai funcionar de jeito nenhum. Ninguém vai querer levar desaforo para casa, né? Então, é extremamente importante que, como igreja local, as nossas igrejas conheçam seu Deus trino, e que buscam refletir, né, os atributos desse Deus dentro do contexto da igreja. Deus é amor. Se Deus é amor, nós precisamos, como fruto do Espírito, amar uns aos outros, né? Deus é paciente, é tardio em irar-se, né? Então, nós precisamos também, como cristãos, desenvolver isso dentro do contexto do contexto da igreja local. E os pastores, os líderes da igreja, no caso, nós batistas, nós temos 2 oficiais, pastores e diáconos, e outros líderes. Nós precisamos ser exemplo disso dentro da igreja. Aliás, eu quero lembrar aqui que os diáconos surgem exatamente nesse contexto de zelar pela unidade dentro da igreja. Porque lá em Atos, capítulo 6, quando acontece aquela pequena situação ali envolvendo as viúvas, né, dos gregos que estavam sendo desprezadas no cuidado com mantimento, os apóstolos vão orientar a igreja a escolher diáconos, para que esses diáconos possam zelar, né, pela unidade dentro do contexto da igreja. Então, você vê que essa situação da desunião, das dificuldades com o relacionamento dentro do contexto da igreja, não é algo novo. Na igreja lá apostólica, já plantada e fundada pelos apóstolos, já existiam essas situações aí de irmãos que brigavam uns com os outros, que estavam tendo ali algum tipo de dificuldade. Mas a liderança, os apóstolos e a igreja, era uma igreja que entendia que precisava zelar pela unidade, né? Então, os diáconos têm essa figura extremamente importante de zelar pela unidade. Toda a igreja tem. Mas os diáconos, os líderes, os diáconos, devem procurar zelar, devem apagar o fogo, né, que surge dentro do contexto da igreja. Viu algum tipo de movimento ali que cria desunião na igreja, os diáconos devem estar preparados, né, para poder zelar pela unidade. Infelizmente, no nosso contexto brasileiro, a gente vê pouco acontecer isso, né? Às vezes, a gente vê diáconos que deveriam zelar pela unidade serem eles mesmos a colocarem fogo na situação. E eu quero encorajar, né, os diáconos batistas, né, os diáconos membros das igrejas batistas. Ajude seu pastor, ajude sua igreja a zelar pela unidade, porque essa é uma das suas tarefas importantes como diácono dentro da igreja, é zelar, liderar a igreja no cuidado para que haja unidade dentro do contexto da igreja.
Amém, pastor, amém. Amém, pastor. É muito importante essa palavra sua, inclusive esse resgate do papel do diácono. Eu vejo igrejas que já tiveram diáconos fortes, de atos participativos, e vejo igrejas que já não dão importância a diácono, nem tem diácono mais assim. E nós devemos resgatar isso aí. Porque o diácono, ele é um conselheiro espiritual, certo? O diácono, na minha visão, assim, o diácono não deve participar da administração da igreja exatamente para não se contaminar, quando eu falo contaminar, não ser afetado, certo? Pelos os desafios que tem a administração. Mas os diáconos estão em outro patamar, que é de estar orando, de estar acompanhando, de estar tendo essa visão ampla da igreja. E, assim, antes de nós partirmos aí para o nosso encerramento, que o Zé Lula tem alguns comentários, o pastor Zé Lula vai fazer os agradecimentos finais, uma das coisas que eu acho, assim, muito importante, pastor, a igreja estar orando, certo? Tem esqueci o nome dele agora, um dos grandes pastores que nós tivemos no Evangelho, que acho que ele faltou o nome dele, ele era inglês, e hoje, inclusive, na casa dele, lá no quarto dele, está fundado o local que ele se ajoelhava e orava, um dos desses, faltou o nome agora, mas a importância da oração, certo? Isso é fundamental, a gente levar a igreja a orar. E aqui eu faço um convite aos irmãos. Convite seguinte, eu participo, e isso, a internet traz muita coisa boa. Eu conheci pela internet a Igreja Pastor, do pastor Ibe Uber, em São Paulo, e numa das mensagens dele eu vi umas salas de oração que existem 24 horas por dia, salas de oração, através do Zoom. E não precisa usar câmera, todo mundo só usa o microfone. Né? Eu tenho mais de 4 meses que eu participo. Ela vai de 5 horas da manhã até 3 horas da manhã. E vai cobrir, a ideia é cobrir, não é que a gente fica de 5 horas da manhã, não. Ela é assim, você escolhe o seu horário. Graças a Deus, eu já estou participando. Às segundas-feiras, 5 horas da manhã, eu abro a sala de oração. Sabe? E a gente de todo o Brasil orando, num momento assim de grande clamor. É como o pastor Rubens disse, aqui é local de alegria, é local que a gente tem a comunhão através da oração, a gente ora pela família, a gente ora pela igreja. Então, assim, isso é muito importante. Então, uma das coisas que, assim, a gente ter a igreja fechada, tá? Os nossos irmãos católicos, a gente passa, geralmente, as igrejas estão abertas, não tem ninguém lá dentro, a pessoa entra, faz sua oração lá, as igrejas estão abertas. Eu já tive uma experiência, pastor. Eu estava bem em Salvador. E eu senti, assim, eu estava num grande conflito, numa grande amargura, e como eu procurei em Salvador, uma igreja aberta, que eu queria entrar para orar. Eu queria entrar para deixar o Espírito Santo falar o meu coração. Como era no 31 de dezembro, as igrejas, o culto de Réveillon, só abre às 10 horas, eu tive que esperar até 9 horas, porque com 9 horas eu já estava dentro da igreja orando, assim. Então, assim, que as nossas igrejas têm uns pequenos grupos multiplicadores, que é muito bom, mas isso não impede a igreja estar aberta, da igreja estar em campanhas de oração, da igreja uma vez por mês tirar a semana de oração, tirar um dia de oração. Mas assim, por quê? Como eu senti naquele dia, eu estava muito desesperado, muito mesmo. Aí eu comecei a analisar quantas pessoas fazem besteira, porque no momento que ele mais precisa, ele não encontra ali um abraço, não encontra o acolhimento. Então, assim, é muito importante. Então, assim, nós geralmente colocamos em nosso canal, tem aí o site, que as pessoas podem entrar, escolher uma sala de oração. Eu mesmo participo todos os dias, 1h da tarde, eu costumo dizer, um banquete espiritual, um momento forte de oração. E também aqui, refletindo sobre as suas palavras, de um papel da igreja, não só o papel, a responsabilidade do pastor, mas o papel da igreja.
que nós possamos, durante essa série, e durante a nossa vida também, de estarmos indo atrás daquela ovelha que está ou ferido, que está triste, ou que está por acomodação. A gente não quer chegar lá para saber qual é o motivo, mas a gente quer chegar lá para abraçar e trazer esses irmãos para a igreja. Vamos acolher primeiro os domésticos da fé, os da família de Deus. Vamos orar, vamos ter essas pessoas do nosso lado, porque na glória nós estaremos juntos com todos. Então, pastor, era assim, esse texto escolhido pelo Senhor de Efésios 4, de 1 a 6, ele realmente é muito profundo, ele traz para a gente a questão da humildade, da paciência e do amor de Cristo. Eu vou passar aqui para a Zé Lola, que vai ter uns comentários a fazer e vai fazer os agradecimentos finais. Lembrando aos irmãos que no nosso canal, geralmente, segunda, quarta e sexta, nós sempre colocamos uma mensagem através do nosso canal do YouTube. E é a série, nós estamos procurando colocar mensagem voltada sobre o acolhimento, sobre cuidar, certo? Sobre essa unidade daquilo ali. Tá? Muito bem. Essa palavra do pastor realmente é muito relevante e muito importante. E cabe a nós também, como ovelhas, né, que somos membros de igreja. Eu sou pastor, mas sou membro atualmente, né, faço parte da diretoria da igreja, não tenho um ministério local no momento, mas cabe a nós também essa tarefa de buscar, de acolher, de trazer pessoas também para o convívio da igreja, né? Agora, há um outro aspecto também do acolhimento que, na minha visão, infelizmente, poucas igrejas estão desenvolvendo e estão preparadas para acolher um segmento que são as pessoas que são portadoras de alguma deficiência. A gente vê uma carência muito grande nas igrejas, né? Pessoas com deficiência visual, ou pessoas com deficiência motora, deficiência auditiva, e as igrejas precisam também acordar e se preparar também para ter esse acolhimento, né? Pessoas com autismo, que realmente não é fácil, eu creio que não é fácil, né, para a igreja acolher todas essas pessoas. Mas o que a gente vê, por exemplo, às vezes nós vemos templos que são muito bonitos, construídos com arquitetura bonita, mas com escadas que dificultam, né? Um cadeirante, não tem uma rampa. E isso também é uma tarefa da igreja, acolher as pessoas que são atípicas, né? Digamos assim, que têm essas deficiências. Pessoas que, às vezes, são pessoas que são homossexuais, pessoas dessa natureza, porque às vezes a igreja tem um preconceito com esse tipo de pessoas, né? Então, o papel da igreja é acolher a todos. Se chega uma pessoa na igreja que ela tem um comportamento que a gente acha que é inadequado, eu não sou obrigado a concordar, mas eu sou obrigado a acolher, a tratar bem, a trazer essa pessoa para ouvir a palavra disso, proporcionar para ela um ambiente que ela possa ouvir a palavra e sentir acolhida. O que o senhor pensa a respeito disso, pastor? Pastor José Lola, eu entendo, né, que a igreja ela precisa a porta da membresia, a porta da igreja, né? E aqui eu quero fazer a diferenciação da porta da igreja, né, literal, né, onde as pessoas vêm, e a porta da membresia da igreja. Veja só, a igreja ela está de portas abertas. Chega dentro do contexto da igreja para participar dos nossos cultos pessoas de diferentes situações, né? E nós precisamos estar com as portas abertas. Então, homossexuais chegam, sentam nas nossas igrejas para ouvir, né? E a igreja ela está aberta. A gente tem que estar de portas abertas para receber essas pessoas, a fim de que essas pessoas ouçam o evangelho. Mas veja, a porta da membresia da igreja é diferente da porta da igreja em geral. Para ser membro da igreja, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus, crer no evangelho. Tanto é que, biblicamente falando, a pessoa entrou dentro do contexto da membresia da igreja, pelo evangelho, e se comporta
contrário ao evangelho, nós temos todos os passos bíblicos para que haja disciplina dentro do contexto da igreja, né, que é algo também raro hoje em dia. As igrejas não têm mais disciplina, né? Mas eu entendo que é interessante a gente conseguir dialogar, né? Por exemplo, nós temos um problema muito sério no nosso contexto brasileiro de preparo, né, da igreja, de membros da igreja, para lidar contra pessoas, por exemplo, que lutam contra a atração por pessoas do mesmo sexo, né? Veja, eu creio piamente de que nós podemos lidar com pessoas até mesmo cristãs, que lutam contra a atração por pessoas do mesmo sexo. Veja que nós estamos lidando com alguém que é homossexual. A homossexualidade é alguém que já se declarou e se entrega aos seus próprios prazeres, vivendo, satisfazendo os seus próprios prazeres. Mas a igreja ela precisa estar preparada para poder entrar nesse debate de uma forma séria, não só lidando com essas questões envolvendo pessoas que lutam por atração por pessoas do mesmo sexo, mas pessoas com deficiências físicas e tudo mais. Então, é interessante que nós estejamos com portas abertas, preparo para podermos receber essas pessoas, a fim de pregar o evangelho, e essas pessoas ouvindo o evangelho, arrependendo-se dos seus pecados, assim elas entram dentro do contexto da igreja local, né? E esse é um desafio, na verdade, que eu vejo que todo cristão tem, né? Porque o que acontece hoje em dia? Infelizmente, os membros da igreja também estão aguardando um tipo de ministério oficial da igreja. Por exemplo, se não tem um ministério para surdos na igreja, então a pessoa não vai aprender os sinais para poder se comunicar com o surdo. Porque precisa ter um ministério na igreja. Se não tem um ministério de intercessão, então a pessoa não vai orar em casa. Porque temos que formar algo oficial na igreja, um ministério na igreja para poder orar. Eu entendo que os ministérios são úteis, mas não precisamos esperar os ministérios específicos dentro da igreja para servir, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que se prepararam para evangelizar a surdos, independente da igreja ter um ministério ou não. A pessoa sentiu no coração de que precisava ter esse preparo e foi lá e se preparou para isso, né? E cada igreja tem a sua realidade, né? E eu creio que existem ministérios que surgem também de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com a realidade local da igreja. Mas a igreja ela precisa estar preparada, nós precisamos estar conscientes de que nós precisamos nos preparar para receber pessoas deficientes, pessoas de todo tipo de situação dentro do nosso contexto de igreja. Muito bem, pastor. Eu concordo plenamente contigo nesta reflexão aí a respeito de acolhimento e inclusão de pessoas de todas as classes, né? Na verdade, é como o senhor falou, a membresia é uma coisa e a porta de entrada da igreja é outra. E Jesus diz, venha como estás, mas não permaneça como estás. A gente pode pensar assim, a pessoa vem como está, mas o Espírito Santo faz a obra quando a pessoa realmente eu fiz questão, pastor, de frisar isso, porque é triste o que nós estamos vendo na igreja evangélica brasileira hoje, né? Nós estamos vendo aí igrejas que simplesmente está entrando dentro do contexto da membresia, né? Pessoas não arrependidas dos seus pecados, pessoas não convertidas. Esses dias aqui fiquei sabendo que em São Paulo tem uma igreja onde os homossexuais que praticam a homossexualidade, e são declaradamente homossexuais, estão sendo aceitas dentro do contexto da membresia, do jeito que elas estão, e as pessoas praticam tranquilamente, não é um pecado, não precisa se arrepender. Então, essas atitudes não são atitudes bíblicas, e nós precisamos combater isso daí com o evangelho, com a palavra de Deus. A igreja, ela está aberta, as pessoas entram, ouvem a palavra de Deus, mas para se tornar membro da igreja, para ter aquele privilégio de membro, esse cuidado, né, pactual que existe entre os membros, a responsabilidade do cuidado com a membresia, essa pessoa não tem por não fazer parte da membresia da igreja. E para ela fazer parte da membresia da igreja,
ela precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e adentrar dentro do contexto da membresia da igreja local. Exatamente. Uma igreja em Maceió, a Batista, também há pouco tempo foi desligada da convenção, justamente porque declarou que aceita todas essas provas. Pastor Suni, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Queremos agradecer imensamente a sua disponibilidade, sua boa vontade de participar desse podcast. E a nossa oração é que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, abençoando o seu ministério, e em outras ocasiões podemos ter um novo podcast, né, com o pastor, um outro tema que seja, e gostaria que o senhor desse fizesse suas considerações finais, seus agradecimentos, e desde já, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para participar desse projeto. Ótimo. Eu que agradeço pelo convite, pelo privilégio aí de poder compartilhar um pouquinho, né, dessa conversa interessante. A minha oração é que Deus continue abençoando esse podcast, né, Conexão em Cristo, certo? Conexão com Cristo. Com Cristo, né, que Deus continue abençoando o trabalho dos irmãos aí. E quero convidar você que nos assiste, manda esse link aí, compartilha esse vídeo, envia para seus amigos, familiares, sua igreja, para que o evangelho, né, seja propagado. Quem sabe alguma coisa aqui, né, que a gente falou, talvez abençoe sua vida, abençoe sua família, membros da sua igreja. Para mim é um privilégio, agradeço de coração, que Deus abençoe o trabalho dos irmãos, e vamos continuar avançando, né, com esse trabalho, levando o evangelho aí para a Bahia e para o mundo, né, que a internet é para o mundo. Entrou na internet, a gente está, né, abrindo os leques aí para que o mundo ouça o que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado, pastor. O nosso canal é a Conexão com Cristo, você encontra lá, Conexão com Cristo Jacobina, clica lá, o pastor até disse que vai nos dar uma oferta aí de no mínimo aí 20 novos inscritos lá de sua igreja, para que nós possamos, o YouTube, assim, né, quanto mais clique você dá, curte lá, e mais se inscreve, mais ele acha importante a inteligência artificial e manda para mais pessoas. Por isso nós agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Fique ligado no nosso próximo episódio, lembrando sempre que enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo podcast. Um abraço.